Boa noite a todos e todas, né? Eu sou o professor Luiz Machado, ficarei responsável pela disciplina de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos no nosso curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública Municipal. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Vou iniciar a nossa aula de hoje, primeiro falando do nosso planejamento para essa disciplina. Então, vou apresentar para vocês o nosso plano de curso, né, plano de ensino para essa disciplina, e logo em seguida nós vamos iniciar a nossa aula falando do nosso primeiro assunto, que é de fundamentos de estratégia e de planejamento estratégico. Então, sejam todas e todos bem-vindos, né? Bem, eu sou professor do ensino superior desde 2009, tenho experiência na administração pública, né, já passei por instituições públicas, né, na chefia de instituições como os Correios, por exemplo, na diretoria, na parte de planejamento de vendas, né, também na parte do Banco Postal, já fui bancário, né, e aí com a experiência de banco assumi a chefia do Banco Postal, na diretoria dos Correios. Já trabalhei na gestão de patrimônio e suprimentos na Embrapa, né, Centro de Mandioca e Fruticultura na Bahia, né, na unidade de Cruz das Almas. E hoje, né, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do qual leciono a disciplina de Administração Estratégica, e professor também de pós-graduação de outros cursos de pós-graduação também nos cursos de Gestão Pública Municipal, né, da UESB, enfim, de outras instituições. E venho trazer para vocês justamente, né, nessa experiência, tanto de profissional, né, experiência profissional, quanto de ensino, um pouco daquilo que a gente pode aprender e aplicar sobre o planejamento estratégico e, agora, a conexão com gestão de projetos. Então, um aspecto muito importante dessa disciplina para o curso de vocês é que, além dos fundamentos de estratégia, vocês também terão as aplicações, teorias, fundamentos para gestão de projetos, né? Então, nossa disciplina, que começa no dia de hoje, né, na primeira aula síncrona, nós teremos esse primeiro encontro, que está sendo gravado, e teremos mais 2 encontros, né, de acordo com o nosso planejamento que eu vou passar aqui para vocês. Então, a nossa disciplina, ela tem como ementa planejamento estratégico no seu primeiro momento. Então, a gente vai falar dos conceitos, modelos, etapas, instrumentos que a gente pode utilizar para a construção do planejamento estratégico, a elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos. Então, aí, na segunda parte da nossa disciplina, nós vamos começar a sair da área de planejamento estratégico de fundamentos, na verdade, não sair da disciplina, da parte de conceito de planejamento estratégico, mas aprofundar um pouco mais na área de projetos. Então, essa ligação entre o planejamento estratégico e os projetos que a gente vai falar, né, e discutir num segundo momento. Então, planejamento estratégico vai ser a referência, e dentro do planejamento estratégico a gente vai ter aí a possibilidade de elaboração, né, de projetos, né, e daqueles projetos que já foram elaborados, né, aquele acompanhamento e avaliação em relação ao seu desempenho. Vamos ver também dentro da gestão de projetos técnicas e instrumentos, né? Então, existe uma série de instrumentos que nós podemos utilizar, rede de programação, cronogramas, orçamento financeiro, que tanto tem relação com o planejamento estratégico como no projeto em si. A gente vai ver muita similaridade entre a forma do planejamento estratégico e a forma também dos projetos, já que é um desdobramento do que seria o planejamento estratégico. Nós vamos ver não só as questões formais do planejamento, mas também a questão de equipe, né, gestão de equipes, estrutura para a organização dos projetos. Vou trazer para vocês alguns softwares, né, algumas plataformas que podem ser utilizadas para a organização de projetos, tanto online como offline.
Vamos falar um pouco sobre prospecção de fontes de financiamento, que é algo muito importantíssimo, é muito importante, importantíssimo no projeto, e também um fator crítico para o sucesso do projeto. Então, muitos projetos, eles precisam de uma fonte de financiamento para terem sustentabilidade financeira ao longo do ciclo do projeto. Vamos falar dos relatórios de desempenho, que é em relação ao que foi construído, ao que foi executado no projeto, isso como uma fase de avaliação também, e a fase crítica, né, de prestação de contas, o encerramento físico-financeiro do projeto, em que você precisa ter claramente e de uma transparência muito grande aquilo que foi executado durante o projeto e todas as evidências daquilo que foi construído e foi realizado no projeto. E aí vamos trazer também alguns estudos de caso aplicados a projetos, claro, com foco em instituições públicas, para que a gente possa observar aquilo de lições, né, em termos positivos ou negativos em relação a esses casos, né. Então, o objetivo dessa disciplina é isso, analisar esses conceitos, modelos, etapas, para vocês terem uma condução do planejamento estratégico mais ágil, né, com a respectiva gestão de projetos sendo conduzida dentro de um contexto municipal. É claro que todo o aprendizado aqui, ele não se restringe ao contexto municipal, até porque os municípios têm ligação com as unidades de federação, com a própria União. Então, de certa forma, é algo que facilita o entendimento não só no contexto municipal, mas também no contexto das outras esferas, né, do poder público. E, especificamente, os objetivos são essa compreensão do que é o planejamento estratégico, sua conexão com os projetos, e também estimular o uso dessas ferramentas que vocês vão precisar em determinado momento, seja como gestor público ou como consultor de uma gestão pública, né? Então, praticar o planejamento estratégico, seja como participante direto na administração ou indiretamente, né? Dentro daquilo que a gente espera cumprir em termos de conteúdo, né? Então a gente já começa hoje com essa apresentação da disciplina, é claro, né? Mostrando a ementa, né? Vou mostrar para vocês também ao longo dessa introdução a bibliografia, como vão ser as aulas e as avaliações. E a nossa primeira aula hoje, ela vai ser sobre fundamentos de estratégia e planejamento estratégico. Nós vamos iniciar como com fundamento de estratégia, em razão do tempo, com certeza não terá tempo para a gente tratar especificamente de planejamento estratégico, mas haverá uma aula gravada que será disponibilizada no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, falando de planejamento estratégico. Então, hoje é nossa primeira aula introdutória de fundamentos. Esse entendimento dos fundamentos vai favorecer que a gente entenda na aula seguinte o que é o planejamento estratégico. E aí, uma das nossas biografias, que eu vou apresentar parte desse conteúdo na aula de hoje, é o Safari de Estratégia, né? É um roteiro pela selva do planejamento estratégico, né? É uma metáfora, né? Essa forma como o autor Mintzberg trata a estratégia, algo que realmente você precisa domar, né? Que dominar, né? Então, ele traz essa metáfora em relação à estratégia e nós temos aí disponível no nosso ambiente virtual parte desse livro, né, aquilo que pode ser disponibilizado, para que vocês possam ter essas primeiras noções do que é estratégia. Então, no capítulo 1, que eu vou trazer nessa aula de hoje, parte desse capítulo, ele vai trazer justamente esses conceitos fundamentais de estratégia, né, e também outros elementos que podem ser resgatados depois, quando a gente for falar de planejamento estratégico. Então, prestem bem atenção, né, nessa primeira aula, que ela é fundamental, e ela, por si só, não é suficiente, né, para a gente entender os fundamentos. Então,
a leitura ela é complementar à aula. Na verdade, muitas leituras elas vão até antecipar as aulas que a gente vai ter posteriormente. Então, a aula seguinte, que é na outra semana, ela vai precisar que haja essa leitura prévia desses materiais. Não é o livro todo, né? Como eu estou colocando ali, só o capítulo 1 tem poucas páginas, né? Mas isso pode... Depois eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem ver mais ou menos qual vai ser o foco. Na verdade, hoje eu vou trazer para vocês um pouco desse roteiro, né, que a gente vai ter no primeiro capítulo, e aí vai facilitar a leitura de vocês, vai adiantar muita coisa em relação a isso. Bem, nós temos programado a leitura desse capítulo primeiro, né, sobre o Safari de Estratégia. Nós temos uma leitura também, capítulo 1 e 2, mas não para essa primeira aula, né, para esse primeiro momento, mas para o segundo. Do planejamento estratégico, mais especificamente. Então, eu vou disponibilizar uma aula para vocês, mais específica sobre planejamento estratégico, baseado nesse livro do professor Denis Alcides Rezende, né, de 2008, que traz a formulação do planejamento estratégico, como vocês veem aqui no título, para organizações privadas e públicas. Né? Então, é algo bem específico, então vai facilitar muito o entendimento, porque são contextos diferentes, né? Formas de visualizar o planejamento estratégico diferente. Por isso que na aula de hoje, nós vamos falar que essa forma de enxergar o planejamento estratégico ou estratégia de formas diferentes é que vai fazer com que você escolha determinado tipo de plano ou de abordagem para o planejamento estratégico, né? Então, nossa primeira interação é hoje, no dia 26, né, de maio de 2022, e nós teremos uma aula gravada, disponibilizada no nosso ambiente virtual, a partir das 20 horas, sobre planejamento estratégico, no dia 30 de maio. Então, a partir tanto da interação da aula de hoje, que nós temos sobre fundamentos de estratégia, e a aula do dia 2, 30 de maio, a gente vai ter aí material suficiente para fazer a avaliação, a primeira avaliação, são 3 avaliações, um para cada unidade. Nessa primeira unidade, nós temos a entrega aí prevista do dia 30 de maio até o dia 2 de junho, onde vocês farão, né, um resumo de um mínimo de 500 palavras, né, mais ou menos uma lauda ou meia lauda, enfim, e máximo de 800 palavras, sobre a identificação e explicação das premissas do planejamento estratégico. Então, algumas coisas vão ser faladas no dia de hoje, outras vão ser faladas na aula do dia 30. E aí, vocês poderão, a partir desses materiais, né, fazer esse resumo. A aula do dia 30, ela é um resumo dos materiais. Então, antes do dia 30, né, quem já fez a leitura, já estudou a parte de fundamentos, né, pode muito bem se antecipar antes da aula 2 e fazer a leitura prévia aí do material do Denis Alcides Rezende, né, desse planejamento estratégico, para verificar os fundamentos do planejamento estratégico. Né? Então, é uma dica aí, depois eu passo para vocês com mais detalhe sobre os capítulos, né? Quem quiser observar rapidamente. Na unidade 2, nós falaremos sobre organização e liderança de projetos. Então, a gente sai da discussão de fundamentos de estratégia e planejamento, entendendo a importância do projeto nesse planejamento estratégico, e vai falar um pouco mais especificamente dos projetos, da gestão de projeto e dos projetos. Então, tanto como organizar esses projetos, né, se eles já estão construídos ou construir, como eles são construídos, como eles são organizados, e
no caso daqueles que já são construídos ou organizados, como liderá-los, como fazer a alocação da equipe de projetos, né, antes ou depois que o projeto ele é construído. Então, nós temos esses dois conteúdos para serem tratados. E aí a bibliografia obrigatória é o capítulo 4 do livro de Darcy Prado, que é Planejamento e Controle de Projetos. Nesse capítulo 4 fala especificamente dessa parte de organização e liderança de projetos. E uma outra biografia também complementar é um artigo da revista Administração do Gestor, da RAG, que fala sobre a contribuição do ciclo de vida do projeto, né, em relação à liderança. Na verdade, o contrário, né, como a liderança ela contribui no gerenciamento do ciclo de vida dos projetos. Né. São artigos curtos, capítulos curtos, não você não se preocupe em relação ao tamanho, não, mas com conteúdo bem de qualidade, né, bem realizado. Na terceira unidade, ainda na segunda unidade, nós temos a aula 3, que aí vai ser síncrona, no dia 2, né, no mesmo horário que a gente está fazendo a aula de hoje, e a aula aula 4, no dia 5 de junho, que vai ser disponibilizada no nosso ambiente virtual, a aula gravada. Para essa unidade, a avaliação vai ser diferente, ela vai ser mais interativa, ou seja, vai ser aberto, né, no nosso ambiente virtual, um fórum de diálogo sobre as aprendizagens daquilo que foi feito, daquilo que foi visto nos textos, né, tanto nas aulas, né, gravadas e na aula síncrona, quanto sobre a leitura de planejamento e controle de projetos, assim como o fator de liderança no ciclo de vida dos projetos. Então, essas interações, elas são individuais, mas os comentários que são feitos nas intervenções dos colegas, promovendo essa interação, eles são contabilizados como pontos positivos. Então, a avaliação, ela não é só a forma do aluno interagir individualmente, mas também como ele interage nas respostas dos outros colegas. Então, é importante que haja essa troca aí entre discentes, né, dentro dos polos, respectivamente. Então, nós temos essa abertura desse fórum, falando sobre a temática de equipe de projetos, né, então, a leitura do texto do Márcio Suzano vai ser importantíssimo para essa discussão, né. Então, e nesse diálogo, vocês devem apresentar quais seriam os desafios para essa gestão pública municipal, né, quando se fala em gestão de equipes. Né? Então, a gente sabe que o contexto do serviço público, né, seja ele municipal, estadual, federal, ele é diferente do contexto de uma empresa privada. Então, a gestão de equipes num serviço público, ela tem diferenças, né, em relação à gestão de equipes no serviço privado. Então, para quem conhece, trabalha, né, nesse ambiente, né, a interação com outras pessoas que não trabalham na gestão de equipes nesse ambiente público vai ser importantíssimo. Então, o diálogo, essa troca de informações entre vocês vão ser muito importantes, porque nem todo mundo trabalha no município, ou no estado, ou na União, né, numa empresa pública ou de serviços públicos. Então, essas interações, essas trocas de informações vão ser muito importantes para essa avaliação. Então, aí vocês vão interagindo, veem quais os desafios e quais seriam as soluções para esses desafios. Né? Então, se existir desafios, né? Eu adianto que sim, que existem desafios, mas quais seriam, então, as soluções para se trabalhar com isso? Então, essa interação, ela tem dois momentos, um momento de apresentar desafios e outro de trazer soluções. Né? E aí, no mínimo 200 palavras, ou no máximo 300, textos um pouco mais curtos, né? Para favorecer um pouco mais de interatividade. Então, não precisa ser um texto tão longo, né? E aí vocês vão ter aí do dia 5 até o dia 9 para poder
fazer essas interações de acordo com o que é visto aí, em termos de tema, né, em termos de desafios e soluções. Né. Na unidade seguinte, que é a 3, a gente entra já na fase final, né, da disciplina, onde você vai falar de controle de projetos, então já vai ter falado de liderança, já vai ter falado de planejamento, já vai ter falado de organização, e a gente entra na fase final, na parte de controle de projetos e na ilustração da gestão de projetos a partir de estudos de caso. Então, tem, por exemplo, aí como bibliografia complementar o Manual de Gestão de Projetos, que é do Tribunal de Contas da União. Então, uma instituição pública, então um órgão público que tem uma organização muito grande em relação a documentos de gestão, então é uma referência em termos de gestão documental do Tribunal de Contas, e esse manual de projetos é importante que vocês vejam, não a leitura completa do manual, que é muito grande, vocês podem ver, são 110 páginas, mas observar aspectos que vocês podem entender como ferramentas que podem ser utilizadas na gestão desses projetos nessas instituições. Claro que a gente vai falar mais especificamente, por exemplo, Tribunal de Contas do município ou outras instituições, órgãos, né, empresas ou organizações que estejam conectadas com o município e possam utilizar da gestão de projetos e das ferramentas de gestão de projetos. A bibliografia obrigatória ainda para a terceira unidade é do Darcy Prado, sobre planejamento e controle de projetos, porque tem o capítulo 5 que ele traz especificações sobre controle de projetos muito importantes. E aí, quem tiver sugestões de trazer para os colegas ferramentas tecnológicas, vai ser muito importante. É tanto que a avaliação, que vai ser feita depois da aula 5, né, na verdade, entre a aula 5 e a aula 6, a aula 5 vai ser a última interação nossa, pelo menos síncrona, né, já que a gente vai ter um ambiente virtual depois, na aula 6, com a aula gravada, e aí nós teremos a última avaliação, né, a avaliação final da disciplina, que é uma síntese, onde vocês devem apresentar, né, em até 6 palavras, um destaque sobre os projetos que usam ferramentas tecnológicas. Né? Então, a gente sabe que, principalmente depois da pandemia, né, tanto durante a pandemia como depois dos picos, né, de mortes que teve na pandemia e todo esse problema de saúde pública, precisou uma organização muito grande em termos de projetos, né, entre as instituições públicas, e claro que as ferramentas tecnológicas, de certa forma, contribuíram muito para esse gerenciamento desses projetos. E aí, claro, tem vários exemplos a nível federal, né, mas o que a gente vai focar são aqueles que podem ser utilizados, adequados para a administração municipal. Então, vocês vão ter esse tempo de 9 de junho até 15, e com o valor sempre o mesmo, né, variando de 0 a 100 para avaliação, certo? Então, a metodologia de aprendizagem é essa. A gente tem os vídeos com as explicações com os conteúdos, tem os 3 encontros online, né, um que começa hoje, e um dia 2, e um outro encontro final. As leituras importantes, né, dos textos, a gente não vai fazer a leitura completa do livro, isso vocês podem fazer posteriormente, mas focado nos capítulos que foram indicados aí pelo professor. Qualquer dúvida pode entrar em contato, se tiver alguma dificuldade de acesso. Realmente os livros, eles não permitem serem baixados, né, eles são consultados online, então é importante ter uma internet aí frequente para poder utilizar, e de alta velocidade, né, para carregar bem os arquivos. Mas qualquer dificuldade nesse sentido, pode entrar em contato com os tutores, né, e a gente buscar uma melhor solução
para que vocês não fiquem prejudicados em termos de leitura, né? As análises desses textos, enfim, importante vocês fazerem, né? Como já tem o resumo, né, como primeira atividade, então a leitura e a análise individual do texto é muito importante. Aí os procedimentos para avaliação são esses, né, o resumo, né, o fórum e a síntese, né, cada um já com as datas já informadas previamente. Então a nota, a média, né, claro, vai ser a soma aí das 3 dividido por 3. As referências básicas, eu já apresentei algumas, né, então principalmente o capítulo 1º do Safari de Estratégia, mas em outro momento vocês podem ver depois da disciplina a leitura dos outros capítulos, né, mas no primeiro momento a gente só vai ler o primeiro capítulo. O Criando Valor Público, do Mark Moore, como a gente já citou, Planejamento e Controle de Projetos, do Darcy Prado, e outras referências aí complementares, que tanto de livros, né, quanto de artigos que foram disponibilizados aí para que vocês possam ler, fazer os trabalhos com qualidade. Alguns não vão ser exigidos que a leitura seja de imediata, né, para a disciplina em si, mas são leituras que vocês depois podem complementar a discussão, principalmente quando forem interagir no fórum, né, que aí vai precisar de um pouco mais de leitura. Mas a leitura básica já está informada lá e é aquela que vai ser utilizada para as atividades, ok? Então, esse plano de ensino está disponível, né, no nosso ambiente virtual, como eu falei para vocês. Quaisquer dúvidas, vocês podem solicitar dos tutores um maior detalhamento, né, eu vou estar disponível também para passar para os tutores mais materiais, né, que possam ser utilizados para que vocês tirem essas dúvidas, né, fora as aulas. E nós temos também, no dia de hoje, além da apresentação desse plano de ensino, a nossa primeira aula sobre fundamentos de estratégia e planejamento estratégico, certo? Bem, vou compartilhar aqui com vocês novamente a tela com outro arquivo, que é o arquivo da nossa aula de hoje. E aí, fiquem à vontade para perguntar. Vocês podem, por questão de ordem, né, levantar a mãozinha aqui, né, acionar a mãozinha para que a gente siga uma ordem, né, se tiver muita gente para perguntar, ou utilizar o chat também, né, caso não possam utilizar o microfone por algum motivo, se quiserem também abrir a câmera, falar, enfim. Às vezes a gente não ouve, mas consegue fazer leitura labial, então, enfim, fiquem à vontade. Então, pessoal, nós vamos falar muito sobre projetos na nossa disciplina, mas o fundamento até chegar aos projetos, né, é da estratégia. Né, e hoje a gente vai ver tantos conceito básico de estratégia que a gente vai adotar, ou até moldar, né, para o âmbito do contexto municipal, como também outras prerrogativas que são importantes na construção do planejamento estratégico. Então, até chegar ao planejamento estratégico, tem alguns conceitos e etapas que vocês precisam verificar antes de chegar até o planejamento estratégico. Né? Então, primeiro, nós vamos ver o conceito de estratégia, né? Segundo Rich Ireland e o Hoskinson, né, que escreveram um livro de administração estratégica em 2020, na verdade, já escreveram há algum tempo, mas 2020 é uma das edições mais recentes. Eles falam que a estratégia é esse conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações destinadas a explorar as competências essenciais e obter uma vantagem competitiva. Então, de certa forma, a estratégia, ela
está ligado muito ao que você entende como vantagem competitiva. E o que é essa vantagem competitiva? É estar à frente ou liderando determinado tipo de setor, né? Então, esse conceito é utilizado muito na área empresarial, né? Já que a competição e a rivalidade entre a concorrência ela é muito forte, né, no setor empresarial. E a vantagem competitiva é justamente quando uma empresa ela consegue obter ganhos acima da média, né, e diferente de outras empresas, está numa posição de liderança. Só que no contexto da gestão municipal, gestão pública, né, a vantagem competitiva ela não é o principal objetivo da adoção de estratégia, mas sim uma vantagem sustentável, né? Ou seja, onde você não compete com ninguém, mas você precisa obter uma vantagem em termos de sustentabilidade no longo prazo, né? E, para isso, a parte mais importante desse conceito é justamente esse conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações. Então, na gestão pública, o mais importante não é obter uma vantagem, né? O mais importante é integrar e coordenar as ações, né? Então, as estratégias são para isso, para que você tenha uma gestão muito mais coordenada, muito mais organizada e que esses compromissos eles possam ser cumpridos da melhor forma possível. E uma segunda parte mais importante desse conceito é explorar as competências essenciais. O que é isso? Quando você, como gestor público ou como consultor da gestão, precisa enxergar quais são as competências essenciais para a gestão pública, né? E é preciso fazer uma avaliação dos recursos que se tem, principalmente, claro, os recursos financeiros, aquilo que o município ele arrecada e vai utilizar, aplicar esse recurso, de certa forma, no município, nas ações para melhoria dos serviços públicos, consequentemente, para a melhoria de vida do cidadão. Esses recursos financeiros são importantíssimos, né? E o planejamento deles, a organização e como é coordenado vai ser importante para que os objetivos sejam alcançados. Mas quando a gente fala de competências também, nós falamos de competências humanas, né? Falamos de competências não só organizacionais, mas competências do corpo de funcionários, de empregados, colaboradores, né? De funcionários públicos que fazem parte da gestão pública, de consultores, enfim, as competências dessas pessoas. E aí a gente está falando desses recursos humanos, né, desse capital intelectual que é utilizado pelo serviço público para atingir os objetivos, né? Então, nós temos recursos financeiros, que são importantes, temos os recursos humanos, né, o capital intelectual, temos os recursos patrimoniais, a estrutura, né, de móveis e imóveis que tem na organização, né, em termos de mesas, cadeiras, computadores, o próprio imóvel, os prédios, se são alugados, se são próprios, ou seja, tem toda uma estrutura. E como ela é utilizada, como ela é explorada essa capacidade, ela é importante para se atingir o objetivo. Então, se há uma eficácia, né, como a gente sabe que um dos princípios da gestão pública, da administração pública previsto na nossa Carta Magna é a eficiência, né? Então é preciso que você consiga atingir os objetivos a partir desses recursos, né? Então, para que você consiga atingir esses objetivos, é preciso ter ações coordenadas, né? E, claro, não podem, essas ações, além de coordenadas, né, com um bom direcionamento, com uma boa liderança, é preciso também que, além dessa coordenação, as ações elas sejam integradas, ou seja, os objetivos da gestão pública, eles não podem ser distintos quando se muda, por exemplo, de um setor, né? A gestão pública, no ambiente fiscal, ambiental, social, precisam convergir para um mesmo objetivo geral
da gestão pública, né, que é favorecer o cidadão, né, em termos sociais, econômicos, culturais. Então, o foco da gestão pública é o cidadão, né? E então, assim como nas empresas, né, como a gente vê, é o cliente, né, que é o foco, né, e o centro das atenções das estratégias. Na gestão pública é o cidadão, ok? Alguma dúvida até aí, gente? Alguém? Nelson, Denis, deixa eu ver quem está aqui. Temos 36 pessoas. Vilma, Aldevânio, Ana Paula, Fábio, Janeide. Quem quiser comentar um pouco, vou até voltar aqui o slide, né? Para que, se alguém quiser comentar alguma coisa em cima do conceito, eles possam falar, né? Então, professor. Sim, quem está falando? Luísa. Oi, Luísa. Luísa Machado. Luísa Machado, isso aí. Professor, a sua explicação ficou bastante clara, né, a respeito desse bens e serviços, a estratégia, o processo de gestão pública, né, de como é essa organização, né. Diante de um cenário novo que a gente se coloca hoje em dia nas prestações de contas públicas, né, e as ações que a gestão pública vem fazendo, a gente observa muitas falhas num tanto de processos que eu acho que hoje o serviço público ele não consegue mais acompanhar tantas leis criadas para tentar agradar um e o outro, e aí você começa a ver assim um infinito, não é porque não é finito, é um infinito leque de leis que trazem para a gestão pública cada vez mais vazios. Quando a gente está aqui batendo em cima da questão organizacional, o serviço público faz para a população, para o público, para as pessoas, a gente consegue perceber que não é possível, eles não conseguem mais fazer isso, porque eles não conseguem mais planejar, eles não conseguem mais seguir. Como é que eles estão fazendo para se sair fora das leis de responsabilidade fiscal, da questão dos princípios da administração, justificando por que eu não dei conta de fazer. Aí, para assinar embaixo, em troca de favores, se leva tudo isso para a Câmara de Vereadores, que trocou, assim como deputados e senadores, pelas chamadas emendas impositivas. Eu assino o que você faz de ilegal e você me dá algo aqui. Porque, na verdade, vereadores, deputados e senadores, eles são fiscalizadores. Ele não ordena valores, ele tem que cobrar do planejamento público, do plano de ação do município, dos orçamentos, sobre a receita, o que o município tem que ofertar para a população através da arrecadação pública, dos repasses, dos convênios entre Estado e município e governo federal, cobrar se realmente vai feito. Veja só, professor, nós estamos numa situação aqui em que nós estamos saindo de uma pandemia, onde ninguém sabe ainda como vai ficar a prestação de contas. E aí, o vereador pega emenda do Fundo Municipal de Saúde para dar para entidades privadas. Horas. Veja só. Aí, mas eu sou emenda impositiva. Não. Mas é impositiva, eu pago. Não, professor, não paga. Por quê? Porque ele fez uma barganha, mas ainda existem alguns órgãos de controle fiscal, né, para fiscalizar. Se tem pessoas lá idôneas, se consegue fazer isso. Mas eu vou te dizer que é muito difícil você conseguir fiscalizar e olhar. Eu estou num problema aqui que é estudar leis para mostrar que o que vão fazer é improbidade administrativa.
Por que é improbidade administrativa? Porque eu estou tirando dinheiro de um recurso da saúde para colocar em entidades privadas, e ainda o que é pior, ações e material permanente para comprar produtos que não são. E o serviço ofertado vai atender que população? Né? Então, a gestão pública hoje, eu vejo assim, com muita dificuldade, se não tirar daí e fazer um balanço do que realmente é uma administração pública viável, não vai ser possível, a partir de agora, se construir serviços públicos de qualidade. Por isso, a gente vê um acréscimo muito grande de serviços terceirizados, né? Por falta de gestão pública, que é a estratégia, que é o PPA, que é o LOA, que é a LDO, quem eu tenho que ouvir? Finge que ouve, professor. Finge que ouve a população. Um prefeito, um gestor, ele tem que criar instrumentos para realmente ouvir a população menos favorecida da sua cidade. Isso acontece, professor? Não. Mas está lá escrito. Então, por isso que eu falo que a ilegalidade está justificada. E o que é pior, se paga para esse cara fazer uma justificativa que ninguém vai recusar. É um problema sério do nosso país isso. Porque, e não tem conceito, professor. A gente, né, eu agradeço, Luísa, sua contribuição, porque a gente, a todo momento, precisa fazer essa reflexão, né? Ou seja, até que ponto nossa gestão, que foi pensada para ser o mais profissional possível, né, está deixando a desejar em relação aos instrumentos que hoje estão postos, né, e que deveriam ser utilizados justamente para a transparência pública, né? Ou seja, um dos aspectos que a gente há muito tempo vem discutindo no Brasil é que os instrumentos precisam trazer transparência pública, né? Se vocês forem buscar, né, aí na internet, enfim, os relatórios sobre percepção de corrupção no nosso país ainda são altíssimos, né? Então, os países que têm melhor gestão pública são aqueles em que a população percebe a corrupção como menor, né? E percebe como menor porque consegue enxergar nas pessoas, né, tanto nos pares como na gestão pública, uma transparência em suas ações, né? E eu fico triste, né, quando percebo em alguns municípios, né, até estados, né, inclusive até algumas secretarias, às vezes da União, a falta de transparência, né, já que a gente tem leis que exigem, né, que isso seja feito. E a gente tem aí uma responsabilidade muito grande, né, porque além de quem a gente elege para fiscalizar, né, os serviços públicos, que precisa ter uma competência e conhecimento para fiscalizar, como você falou bem, das leis, a gente também precisa, como cidadão, ver qual é o nosso papel nisso tudo, né? Ou seja, o que a gente chama de controle social, né? Quais são os mecanismos de controle social? E eu lembro que um dos meus alunos lá de Santa Catarina, né, de gestão pública, fizeram um trabalho sobre os observatórios, né? Esses observatórios de controle social que a gente tem em alguns municípios. Então, existem ferramentas de gestão que podem ser utilizadas com o município para permanecer o mais transparente possível. Então, assim, parabenizo sua dedicação no sentido de entender essas leis e como agora, né, no segundo passo, a gente transforma leis em estratégias de gestão ou de controle social, né? Quando a gente participa da gestão municipal, da gestão pública, nós somos os agentes, então a gente tem o dever de ter
uma responsabilidade maior em termos das decisões que vão afetar os cidadãos. Mas nós, como cidadãos, também temos o nosso dever de denunciar, né, de informar as pessoas que não têm conhecimento sobre isso, como é que elas podem agir e ter a legitimidade de colocar essas pessoas que não atendem à gestão pública nos lugares que elas precisam estar, né? Ou fora do serviço público, né, se for algum tipo de corrupção, né, ou qualquer tipo de penalidade que seja imposta, enfim, de qualquer forma ilícita. Então, o conhecimento é que vai libertar. Então, a importância de se utilizar estratégias de divulgação, de comunicação, para as pessoas terem mais autonomia de ver os projetos que estão sendo realizados, onde o dinheiro está sendo aplicado, né? Então, por exemplo, com a pandemia, a gente teve aí as CPIs justamente para esclarecer onde aquele dinheiro foi gasto, né? Em que momento ele foi gasto, para que a gente pudesse entender, né, quais foram as pessoas realmente que se corromperam nesse processo e que precisam estar fora do serviço público, né, inclusive na cadeia, né, porque tem previsão legal também, penal de prisão em determinadas circunstâncias. Então é isso, agradeço a sua atenção. Eu vi alguém levantando a mão também, mas não sei se baixou, deixa eu ver. Denis, o comentário em cima disso, Denis, ou é outro ponto? Pode falar. Ô, professor, boa noite a todos. Um ponto de vista meu aqui. Eu trabalho na parte da área pública, né, na parte de contabilidade, na verdade, né? Uhum. E uma coisa que eu vejo, uma falha que eu percebi na planejamento estratégico é que, apesar de termos passados aí, estamos saindo aí da pandemia ou ainda na pandemia, né? Os cofres públicos sobrou muito dinheiro, né? Tanto é que o município onde eu resido, ele teve um superávit de mais de 5 milhões, né? E o seguinte, não sei se a equipe de planejamento, né, da gestão, ou eles não têm conhecimento, né, ou não buscou conhecimento em fazer um bom planejamento para isso. Por quê? O que eu percebi? O recurso público ele é dividido em fichas, né? E ali, o que eu percebi, por exemplo, algumas fichas, né, eles têm mais recursos do que as fichas necessárias, por exemplo, a ficha de saúde, né, que é parte de consumo, medicamento, alimentação, que é parte de hospital, essas coisas, né? É uma ficha que ele tem pouco recurso. E assim, o que eles planejaram para o ano, eu praticamente já empenhei isso em 5 meses, entendeu? Então, aí agora a gente tem que começar a catar, entendeu? Garimpar recurso e depender de migalhas, né, para poder conseguir ir pagando as contas ali. E por isso que eu vejo essa deficiência no planejamento. Porque tem fichas lá de recursos que nunca utilizaram ou talvez nunca vão utilizar. Que tem aí 1 milhão e pouco guardado lá sem fazer nada, entendeu? O que eu vejo a falta de estratégia dessa equipe, né? É o que eu percebi até agora. Só esse era o meu ponto de vista. Então, eu não sei se é falta de interesse da equipe de planejamento, né? Verificar o que se foi gasto e fazer ali um cálculo de uns 10%, 15% a mais, né, para o ano subsequente, e fazer um planejamento correto, né? Eu acho que tem recurso, não quer dizer que não tem recurso, mas ele foi mal planejado, foi mal distribuído. Esse é o meu pensamento. Então, fica aí meu ponto de vista. Obrigado, Denis, né? O que acontece na maioria das vezes no serviço público, né, é que às vezes algo vira tradição e não vira profissionalização, né? Ou seja, eu já trabalhei em algumas empresas e assim, você tinha um recurso
destinado a determinado tipo de atividade, né? Que era exercida em determinado ano, né? Determinado evento. No ano seguinte, como é que a equipe de planejamento fazia o orçamento? Ela pegava o que foi feito no ano anterior e simplesmente colocava um percentual a mais, né, que seria gasto, né? E às vezes gastava, como a gente diz, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, porque precisava que o valor de recurso gasto fosse igual ou superior ao ano anterior, para que tivesse uma rúbrica naquele mesmo valor no ano seguinte. E, de novo, tem um problema que a gente continua falando, que é de planejamento realmente, né? Porque, assim, planejar é um processo coletivo, né? Ninguém planeja o município sozinho. Então, é preciso de uma integração, como a gente falou, de todas as secretarias. Quais rúbricas utilizam, quais equipamentos são utilizados, o que é comum, o que é específico de cada área, ações que são transversais em termos de educação, porque a educação, às vezes, se pensa, não, é uma rúbrica específica para a área de educação. Não, a educação ela é interdisciplinar, você pode ter educação na área de saúde, no trânsito, por exemplo. Eu já prestei consultoria em algumas prefeituras na área de educação no trânsito, por exemplo, e o pessoal não conversava com a Secretaria de Educação, por exemplo, que é algo que é comum em termos de ações, atividades. Então, às vezes, uma mesma rúbrica, né, que poderia ser utilizada para ações, tanto de uma secretaria como outra, não são utilizadas, né? Exatamente, Denis. Um problema grande quem hoje presta serviço público. Quem são as pessoas, né? Qual o perfil dessas pessoas, né? Então, infelizmente, às vezes, o aspecto técnico, ele é sobreposto por uma questão política ou patrimonial, algo que é de anos atrás, né? De tradições, né? De políticas, né? Que já deveriam ter sido extintas, né? Então, a gente aqui está falando de aspectos técnicos de um planejamento que começa em instituições de iniciativa privada e, segundo a história, né, vocês devem estar acompanhando as leituras de programas do governo de Juscelino Kubitschek, de Bresser Pereira, falando sobre um modelo gerencial da gestão pública, porque uma gestão pública mais técnica, com maior conhecimento técnico, ela tende a ser mais efetiva e eficaz no uso dos recursos, porque o profissional bem formado, que presta concurso público, se a seleção ela for rigorosa, pessoas que têm capacidade de assumir essas coordenações, secretarias, o que for, não só por questões políticas, mas questões também técnicas, poderiam dar uma contribuição maior. E tem duas questões importantes na formação de um planejamento estratégico. Quando você não sabe, procura quem sabe. Eu não lembro quantas prefeituras abriram, por exemplo, um edital, né, para contratação de uma consultoria, por exemplo, para planejamento estratégico. Então, às vezes, quando a gente não tem competência para fazer alguma coisa, a gente busca essa competência, né? Então, isso, Inês, como você colocou. Deveria ter um concurso, se rever as competências que precisam no serviço público hoje. Às vezes você pega um edital que ele é o mesmo edital, com as mesmas formações, com as mesmas exigências de 10, 20 anos atrás. Né? Isso exatamente nisso. Muitos gestores não se preocupam com a sua formação, a sua competência essencial. O que é competência essencial? O gestor precisa conhecer as leis municipais, as leis orgânicas, as estaduais que têm e federais que têm influência no seu município,
como Luísa falou, o plano plurianual, a LOA, quantos gestores têm formação, por exemplo, em administração pública, ou têm cursos dentro da área de administração pública? Mas quantos não têm e buscam, né? Porque quem não tem, ou tem que ter o interesse de buscar esse conhecimento em estratégia, em gestão, para se formar, para ter essa competência, ou buscar uma competência fora, né? Por exemplo, eu tenho uma parceria com o Sebrae, nós temos um programa de gestão pública 4.0. E aí, quantas prefeituras procuraram o Sebrae, por exemplo, para buscar uma formação para os seus gestores nesse programa de gestão pública 4.0, né? Às vezes é o Sebrae ou outros órgãos que vão em busca das prefeituras para oferecer esse serviço, mas muitas prefeituras não buscam, não sabem, não conhecem esses programas. Então, tem a questão do interesse, tem tanto de se profissionalizar, buscar, porque tem vários programas de formação aí, assim como também, quando não há tempo hábil, né, de se formar como um gestor mais competente, mas também buscar competência nas consultorias, nas parcerias, né, com outras instituições, né, públicas também ou privadas, universidades, por exemplo, né? Quantos projetos de prefeitura estão dentro das universidades, entendeu? E vice-versa. Bem, muito obrigado pela participação de vocês. Se eu ficar sem ler algum comentário aqui, vocês me alertem, podem falar. Aqui o Nelson está trazendo informação que para ser conselheiro tutelar precisa de uma proficiência, né? Não sei que tipo, mas depois você pode esclarecer aqui. Enfim, né, tem que ter o conhecimento tanto da legislação, né, como das técnicas de planejamento, né, para que você tenha um planejamento eficiente, né? Então a gente é agente de mudança, né? Tanto para quem vota na gestão pública, como na consultoria, no apoio, no suporte, na criação de instituições que deem suporte às prefeituras. Então, enfim, há uma responsabilidade integrada em termos do que é o planejamento. E uma das inovações sociais que o Brasil adotou para o mundo chama-se Planejamento Estratégico Participativo, né, que foi muito difundido lá no Rio Grande do Sul. E muitas pessoas não conhecem, né, como é a metodologia do planejamento estratégico participativo. Então, é preciso conhecer, né, estudar, ler, se formar. Então, vamos lá, gente. Muito bom a contribuição de vocês. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conhecimento tão importante para a gente tentar mudar um pouco daquilo que a gente vem vendo no Brasil em termos de gestão, né? E, como eu falei, estratégia é isso, essa integração que precisa na gestão pública, né, essa coordenação, e é preciso de competência. Então, vocês trouxeram muito bem o estudo das leis, o estudo das técnicas de planejamento, das formas, do orçamento, enfim, questões que há tempos vêm sendo tratadas nos livros, né, e por vários autores, né, com programas, por exemplo, como a GES Pública, né, que há muito tempo foi implantado. Então, assim, é importante conhecer todas essas ferramentas. E quando a gente fala de estratégia, para vocês perceberem que não é de hoje que a gente discute isso no serviço privado, e a gente vem tentando trazer essa cultura para o serviço público, de uma certa forma. Para vocês terem ideia de quanto se estuda de estratégia há muitos anos, você tem aí cerca de 10 escolas de estratégia que entendem a estratégia de formas distintas, né? Você tem a escola de design, que a formulação de estratégia é um processo, a escola do planejamento, que é um processo, mais um processo formal, a escola de posicionamento, que a estratégia é um pouco mais analítica,
a escola empreendedora, que a gente tenta incutir na mente dos novos gestores públicos um processo mais visionário de gestão e de planejamento estratégico do seu município, não fazer o mais do mesmo, mas tentar inovar, empreender, fazer diferente, pensar no futuro. A escola cognitiva, que tenta melhorar esse processo mental de formulação das estratégias nos gestores, né? Outras escolas como aprendizado, né? Buscando aí ouvir não só as estratégias que vêm sendo formuladas há muito tempo, mas também o que a gente chama de estratégias emergentes que vão surgindo e muitas vêm da população e que precisam ser ouvidas e atendidas, que podem resolver problemas que são até da própria população. A escola do poder, que fala de estratégia como um processo de negociação muito importante, em que as partes precisam ter ambas ganhos, né? O que a gente chama de política de ganha-ganha, né? Então, o poder público ganha de um lado em termos de eficiência de gestão, mas o cidadão ele precisa também ganhar do outro lado, né? A gente tem escolas de estratégia que são chamadas culturais, né? Que fala desse processo coletivo que é importante no planejamento. As escolas ambientais, ou seja, todo município ele vai sofrer influência de fatores externos, né? E a gestão também vai. A pandemia, com certeza, é um exemplo dessa reação a algo que veio totalmente fora do ambiente nosso aqui brasileiro, da América Latina, e que influenciou e impactou de uma forma severa no nosso país, principalmente porque a gente não tem um nível de planejamento e de profissionalização da gestão pública como os outros países têm. Então, eu concordo que a gente ainda tem muito a aprender e precisa difundir essa cultura de planejar a gestão pública com um pouco mais de seriedade, de transparência, né, e de técnica, né? E a escola da configuração, que também traz esse processo de transformação que é importante, né? E aí, gente, eu vou falar do que a gente chama de 5 P's da estratégia. A estratégia ela pode ser entendida de uma maneira geral de 5 formas diferentes, né? Tem uma participação aqui do Márcio Diógenes, foi Valdirene, que fala que entende que a formação nas respectivas áreas é essencial, contanto há práticas ainda de décadas passadas, né? O ideal seria preparar agentes públicos para atuar na função, né? A exemplo dos próprios militares, né, que, de certa forma, passam por cursos preparatórios antes de entrar no exercício. Eu concordo, às vezes só fez o concurso, passou na prova e já vai diretamente, não conhece a cultura local, não conhece como foi o processo de gestão, não faz uma imersão, né, naquilo que é o município, né, enfim. A Valdirene aqui fala que 25 anos, parabéns, Valdirene, 25 anos de atuação no setor público foi por iniciativa própria. Então, falta um planejamento de capacitação do servidor público, né? É incrível que na iniciativa privada a gente tem os planos de capacitação, de treinamento, desenvolvimento de lideranças, enfim, mas no serviço público a gente tem um problema, até porque as mudanças de mandato, né, elas acabam, de certa forma, deixando que os projetos fiquem limitados, né? Então, a gente não tem planos, por exemplo, de país, como na época de JK, né, 50 anos em 5, né, ou seja, pensar um país mais a longo prazo, mas sim, pensar num país ou num município só naquele mandato é muito restritivo, isso, né, influencia muito a gestão pública, pensar só naqueles 4 anos e acabou, né? Então, isso é uma forma ainda muito peculiar do nosso país que precisa ser modificada, né? Pensar num município a longo prazo, ou seja, todos os gestores que entrar depois de certo gestor, dar continuidade, né? Não é porque é um partido político diferente que vai deixar que
o município ele não se desenvolva, não empreenda, não pense no futuro, não desenvolva novas competências, né? E aí, a gente tem a estratégia, como a gente viu nas escolas aqui, pode ser entendida de várias formas, né? Então, a gente tem estratégia como um plano, ou seja, toda estratégia é mais conhecida realmente como um plano, ou seja, como uma ação consciente, pretendida, uma diretriz para lidar com a situação. Então, nenhuma estratégia ela é sem intenção. Toda estratégia tem uma intenção. Quando você busca a intenção de algo para atingir determinado objetivo, ali você está começando a criar uma estratégia. Então, às vezes, a gente vê discussões muito ferrenhas em relação a estratégias que são chamadas de necropolíticas, enfim, tem uma série de estratégias que são negativas em relação a impactos na população, né? Então, a gente se pergunta, né, em certo momento, isso foi intencional ou não, né? Se for intencional, deixar de fazer alguma coisa é uma estratégia, né? Se não for intencional, não é estratégia. Então, muitas pessoas questionam, por que isso aconteceu? Por que deixou de fazer isso? Foi intencionalmente? Ou seja, foi uma estratégia? Ou foi algo realmente por falta de eficiência, eficácia, de preparação do gestor, né? Então, até hoje é um pouco difícil a gente saber até que ponto, né, algo é uma estratégia ou não, porque às vezes é difícil você saber se aquela pessoa, aquele gestor público teve intenção de fazer aquilo ou não. Porque você deixar de fazer alguma coisa intencionalmente é uma ação, né? Então, enfim, pode ser considerado como uma estratégia negativa. Mas se você tem a intenção de melhorar, trazer uma diretriz e lidar com as situações, principalmente com os problemas de forma a resolver, então você está buscando estratégias para resolver, né? Então, um exemplo é isso, né? As empresas, as corporações têm estratégias para capturar determinado tipo de mercado, né? Então, a Gol mesmo, né, quando lançou a sua empresa, ela tinha um público específico, né? Hoje em dia, claro, ela não atende mais especificamente a um público em si, mas ela atingiu o que a gente chama de oceano azul, né? Aquele mercado inexplorado, né? Que eram passagens aéreas mais acessíveis em termos de preço, né? Hoje em dia, a gente sabe que o mercado é diferente, mas naquele momento foi uma estratégia da Gol, sim, atuar naquele mercado. Até porque a experiência do gestor, corporativo, no caso, era com empresas de transporte terrestre, né? Então, a estratégia ela tem duas características aí. Elas são criadas antes das ações às quais vão se aplicar. Então, tudo que é estratégia é pensado antes, né? É planejado, é visto antes, né? Se é intencional e é antecipado, é prévio, então é estratégia, né? Se foi na hora ali, sem planejamento, né? Sem intenção, não é estratégia. Ok? Então, são dois pontos. Agora, a gente também tem estratégias que são pretextos, né? São manobras para superar um oponente ou um concorrente, né? Então, a gente sabe que existem pessoas que utilizam da estratégia para desviar a atenção de determinado tipo de atividade que está sendo feito, né? Uns para o bem, outros para o mal, mas às vezes alguns, né, para o mal no sentido de que desviam a atenção para prejudicar, né, determinadas pessoas, e outras não. Às vezes desviam a atenção para fazer uma surpresa, né, algo positivo, né? Mas as manobras geralmente são estratégias, porque são pensadas antecipadamente, são criadas todo um mecanismo, né, para poder atingir aquele objetivo, né? Então, quer fazer um aniversário surpresa, então você cria toda uma estratégia, ou seja, para que aquela pessoa não descubra, então é uma estratégia, uma manobra que você faz para que a pessoa não consiga descobrir. E aí leva a pessoa para sair, mas a intenção não era sair, porque a intenção era realmente
ocultar uma festa surpresa. Mas a gente sabe que nem sempre as manobras, os pretextos são para uma coisa positiva, né? Às vezes são para uma coisa negativa realmente, né? As estratégias como padrão também são importantes. Então, muitas empresas, elas utilizam essa estratégia, né, como padrão. Então, por exemplo, eu trabalhei num banco privado que a estratégia era o padrão, ou seja, a mesma agência, ela tinha que ter um formato muito parecido com outras agências em outros locais, mesmo que a cidade fosse pequena, maior, o tamanho, claro, era diferente, mas o padrão visual sempre era o mesmo, a mesma cor, né, a mesma vestimenta. Eu até, de certa forma, ao longo da vida, tenho adotado uma vestimenta muito parecida com aquilo que eu trabalhava quando era bancário, porque era um padrão de vestimenta, né, dos meus colegas, enfim, eu já cheguei no padrão que a empresa ela aportava, né? Um padrão de atendimento, de forma de falar, né, de tempo de atendimento, então algumas coisas são bem específicas, para mostrar o que a gente chama de consistência, ou seja, poxa, essa empresa é uma empresa confiável porque ela é consistente, ou seja, o mesmo tipo de identidade visual, de comportamento de atendimento em uma agência é o mesmo na outra, então você tem ali um padrão. E aí você tem empresas que muito tempo fizeram isso, como a Ford, né, em relação à cor dos veículos, né, o tipo de modelo. Então, outras empresas ainda mantêm essas estratégias até hoje, né, estratégias de padronização. Né. Inclusive, as franquias são criadas em cima dessa estratégia de padronização, na verdade. A estratégia como posição é uma outra forma de enxergar a estratégia, que é especificamente como a empresa, a gestão pública, ela se posiciona em relação a determinado tipo de ações, né? Muitos gestores públicos, quando são candidatos, né, ao município, eles, de certa forma, se posicionam de alguma forma, né? Sejam mais favoráveis à educação, ou às questões ambientais, enfim, eles sempre tomam uma posição, e isso é estratégia, né? Ou seja, pode ser é intencional, né, fazer isso, né, eles escolhem isso, né. Muitos podem escolher de acordo com informações prévias, por exemplo, você sabe que o município tem um aspecto rural muito forte, né, e aí nos discursos políticos, por exemplo, nas eleições pode existir uma maior frequência nas palavras que falam sobre o ambiente rural para tentar, vamos dizer assim, incentivar aqueles eleitores a entender que aquela gestão que vai ser, quando for eleita, vai promover uma ação maior no âmbito rural. Né? A dificuldade, às vezes, é que aquilo que se é planejado ou se coloca num projeto de eleição, às vezes não se cumpre. Né? Isso é um problema sério, porque todos os cidadãos criam expectativas em relação àquilo que vai ser implantado dentro da característica do município, que podem favorecer mais pessoas. E quando esse planejamento aqui é dito e não é cumprido, você tem aí um problema muito sério de percepção em relação à corrupção, à confiança daquele político, da gestão, que às vezes não se limita só à gestão municipal, acaba passando para estadual, enfim. Então, o posicionamento é essa localização, essa definição de uma estratégia para entre o cidadão, o ambiente, no caso da gestão pública, ou entre o cliente, né, e as empresas. Então, algumas empresas se posicionam, por exemplo, em termos de qualidade, outras em termos de preço. Na gestão pública, geralmente em relação às áreas, né, das quais eles têm mais competência ou não. Então, por exemplo, em municípios que você vê o gestor, por exemplo, que são médicos, por exemplo, entende-se ou pressupõe que aquela população votou, elegeu aquela gestão, porque acredita que haveria uma maior destinação de recursos para a saúde pública, por exemplo. Né? Então, as estratégias elas precisam
seguir essas posições, né, esses posicionamentos, né, para favorecer, de certa forma, determinada vertente do município, ou potencial, né. Não quer dizer que ela seja algo exclusivo, ou seja, só vai trabalhar de saúde, não. É só questão de equacionar aquilo que o município tem mais capacidade ou tem maior necessidade, né. Por isso que o planejamento é algo complexo, porque vai depender de cada situação, de cada município. Mas o problema é quando os municípios querem fazer todos a mesma coisa ou permanecer nos mesmos tipos de potenciais, ou, às vezes, o município, por exemplo, teve uma ótima valorização da indústria em determinada época, há 20, 30 anos atrás. Aí, às vezes, acha que, atualmente, tem que manter a mesma política de destinação de recursos para isso. Mas talvez não, os tempos mudaram, as coisas mudaram, então, às vezes, é preciso enxergar novas perspectivas. E aí fazer um planejamento que a gente chama de base zero, onde você não tem referência histórica, você precisa buscar uma nova vertente de atuação. E, às vezes, ninguém quer fazer diferente, né? Quer sempre fazer a mesma coisa, e, às vezes, aquilo, né, já não cabe mais para aquela região, uma série de tipo de limitações de espaço, de questões ambientais que vão mudar, algumas têm mudado ao longo do tempo, e então é preciso estar observando isso. A estratégia como perspectiva é aquela em que você entende o conteúdo, ele não tem uma posição só, né? Ela também tem uma maneira fixa de olhar o mundo, mas olhando mais para o futuro, uma perspectiva de algo mais visionário, né? Então, a estratégia, ela é mais personalizada, é mais voltada para aquilo que a empresa ela consegue enxergar além daquilo que ela tem de básico, né? O que a gente chama de core business, né? O core competência, ou seja, competência central. Então, por isso que eu falava anteriormente, os municípios, a gestão pública precisam enxergar além daquilo que eles já estão tradicionalmente acostumados a fazer. Talvez uma mudança, uma perspectiva, uma inovação possa trazer mais benefícios. E aí é de qualquer jeito? Não. O estudo de outros municípios, por exemplo, que mudaram suas matrizes, né, em termos de econômicas, né, elas podem servir de exemplo, por exemplo, para um direcionamento do município para outras perspectivas, né? E aí tem uma frase do Walt Disney, né, que diz que a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Então, não é só planejar, mas também executar. E aí por isso que a gente vai falar nas aulas seguintes, no restante da disciplina, sobre gestão de projetos, né? E aí, por fim, a gente já está chegando ao final da nossa aula de hoje, nós temos esse caminho, né, esse processo que às vezes as estratégias elas seguem, né? Às vezes a gente tem algo pretendido ali, né, algo que a gente quer fazer como gestor ou como consultor da gestão, então a gente pode ter vários papéis aí em termos de gestão pública. Como cidadão também, de repente, a gente pode criar estratégias para que a gente seja melhor visto, né? Você tem uma estratégia que você pretende, se essa estratégia que você, ou um coletivo, né, da gestão pretende, ela é deliberada, ou seja, ela consegue seguir o caminho da execução, o caminho normal, né, de resultado é que a estratégia realmente seja realizada. Só que a gente vive num momento em que as incertezas são grandes, principalmente depois de um processo de pandemia, né, que ainda a gente vive de certa forma, porque tem cuidados que a gente precisa tomar até hoje, até porque se não for só com a Covid-19, também tem com outras doenças que precisam de um protocolo de biossegurança muito elevado, e às vezes a estratégia ela é planejada, mas vem uma outra estratégia emergente, ou seja, às vezes você tem o planejamento de recursos para eventos, para determinado tipo de acontecimento, só que vem, por exemplo, a emergência, né, que foi da pandemia, que precisou de um direcionamento muito maior dos recursos públicos. Então, o planejamento também não pode ser rígido, né? Ele precisa
ter uma possibilidade de flexibilização para conseguir atingir os objetivos que vão emergindo naquele momento. Se a estratégia, seja ela emergente ou aquela que é pretendida, não consegue se realizar, né? Então, é claro, é uma frustração muito grande, você tem ali um problema grande, e a administração estratégica e o planejamento, eles seguem uma rotina justamente para que as estratégias pretendidas, elas sejam realizadas. E mesmo que apareça uma estratégia emergente, haja uma possibilidade de flexibilidade para que isso seja realizado também. Então, uma estratégia não realizada é muito pior do que uma estratégia que vem emergente e depois se torna a estratégia realmente deliberada e realizada. Então, é importante saber que todos os planos precisam prever mudanças de curso, né? Então, isso é algo que ajuda a entender que o planejamento não é algo estático, ele é dinâmico e precisa, de certa forma, também ser flexível, né? E como é que a gente consegue isso, né? A partir da utilização das técnicas que favorecem organizações de projetos em diversos, né, tipos de segmentos, né? Não se limitar a uma única alternativa, né? Então, às vezes, um município que ele tem uma tendência só de atividade, quando você não consegue exercer aquela atividade, por exemplo, a gente viu o comércio, por exemplo, como foi afetado. Se você não tem uma estratégia emergente ou uma outra estratégia possível, então, assim, há uma dificuldade muito grande, né? Porque o município que não tem uma movimentação econômica, né, também vai ter problemas de arrecadação e vice-versa, né? Então, é isso. Em resumo, nós vimos hoje isso. Como é importante entender a diversidade que as estratégias elas são entendidas, né, de como elas podem ser aplicadas, das várias escolas de estratégia, como elas podem nos ajudar numa melhor gestão pública, né, favorecendo aí questões de cultura, de participação, né, cada escola traz uma forma de trabalhar com a estratégia, favorecendo aí as pessoas que estão participando dessa construção, né? Então, é importante conhecê-las e ver quais são mais adequadas para se utilizar na gestão pública municipal, aí junto, seja como um gestor mesmo, ou como colaborador, ou como consultor, enfim, mas que promova essa maior participação das pessoas. Ok? Bem, gente. Ainda temos algum tempo, professor Décio? Aí alguém, se quiser, obrigado, gente. A Inês aqui, muito boa aula, ótima. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? A Janeide aqui, falando da administração pública, né? Precisa, né, formar bem as pessoas para atuação. Também colocar as pessoas para atuar em áreas que elas se identifiquem. Perfeito, Janeide. E é isso, exatamente. Eu trabalhava na instituição pública que a gente via a motivação das pessoas quando elas eram colocadas nas áreas em que elas se identificavam mais. Então, eu, por experiência própria, posso dizer que quando elas são colocadas realmente naquelas áreas que elas têm mais afinidade, né, têm mais conhecimento ou habilidade, ou, enfim, ou atitude, né, elas conseguem desempenhar um melhor papel. Né? Então, é isso. A Valdirene trouxe que, levando em conta que na administração pública, em tese, há transparência das ações, o candidato gestor deveria planejar a estratégia do governo com base na realidade atual. Exatamente. Como eu falei, assim, o planejamento, ele começa, né, com essa intenção prévia de construir, né, e fazer com que o município se desenvolva dentro das suas potencialidades, ou de algo que possa ser inovador, mas que esteja dentro do alcance do município, né, não pode ser algo também que esteja além das capacidades do município, né? Então, enfim, perdoem se eu não vi algum comentário.
Mas, enfim, vocês depois podem aproveitar e colocar lá nos comentários dos fóruns, né, das participações, mas desde já agradecer a vocês aqui a oportunidade de estar aqui para falar um pouco dessa questão tão importante para a gestão pública, que é o planejamento e as estratégias, ou seja, as intenções em fazer com que as coisas sejam melhores, né? Obrigado a todos pela participação, pelo interesse. Até a próxima.